Bem, sigamos. Então, o psicólogo, ele é um profissional que ele tem a autonomia para conduzir aquele atendimento da maneira que ele entender melhor. Então, se eu faço uma apresentação de quesitos, pergunte à criança se ela foi abusada sexualmente. Pergunte à criança se o papai colocou o pipi no bumbum dela. O profissional da psicologia, ele pode negar isso. Ele pode entender que isso é prejudicial. Só que eu sempre tento colocar nos meus quesitos, que eu sempre apresento, sugestões. Sugestão para que o doutor profissional que for realizar o trabalho aí, né, forense, da perícia, que ele consiga responder as questões, se houve ou não abuso, se é possível dizer se houve ou não. E aí, sempre que for possível, o cliente tiver uma condição financeira mais vantajosa, fazer esses quesitos conjuntamente com um psicólogo, para que eu coloque algo que faça sentido, que eu quero ler no processo, o que eu quero ler quando o perito juntar o laudo dele. E aí eu faço os quesitos já com base, coloco até que eu estou tendo auxílio de um psicólogo, que o perito já vai olhar isso com melhores olhos, né? Coisa mais comum do mundo são advogados que não fazem a mínima ideia de questões, por exemplo, de medicina e ficam fazendo perguntas totalmente encabidas em processo de erro médico. Isso é comum. Eu mesmo já fiz umas 2 perguntas em processo de erro médico que não fazia sentido. Depois eu até falei, então, realmente isso aqui, o perito falou que não ia responder porque era irrelevante. Mas tudo bem. Então a gente tem que sempre, ainda mais nesses casos mais delicados, né? A gente tem que sempre colocar perguntas que efetivamente consigam responder o que a gente quer, certo? Vocês não podem exigir que o profissional faça a pergunta da forma que você colocou, mas você pode falar que você gostaria que tais ou quais questões fossem respondidas e, se não for possível, o porquê. O porquê no seu veio aí de psicólogo que realmente tem um conhecimento na área, por que isso não dá para responder? Então, tem que fazer uma petição bastante elaborada nesse sentido. Outra coisa que você pode fazer é impugnar os laudos. O que isso quer dizer? Às vezes, imaginemos aí que o psicólogo ele fala que não houve abuso. Só que ele teve um atendimento de 2, 3 horas. Isso seria absurdo ele concluir pelo não. Ele concluir que não houve um abuso somente nesses momentos. A não ser que realmente seja algo que, sei lá, a criança confessa que a mãe pediu para ela mentir. Aí tudo bem. Aí pode até ser. Mas às vezes você fala, não me narrou, não soube de nada, para mim não teve abuso, coloca lá que não houve. Só que quando a resposta dele deveria ser de que ele não consegue dizer se houve o abuso ou não. Ele tem que colocar que é um laudo inconclusivo, e como eu já mencionei no vídeo anterior, é bastante comum nesses casos. Então o pessoal lá do fórum tem o atendimento, conversa com a criança, e realmente não consegue concluir se houve o abuso ou não. E eles colocam lá, não consigo dizer nem que sim, nem que não. E aí, supondo a hipótese que o profissional conclua pelo não somente num atendimento básico, você pode impugnar esse laudo, você pode juntar o parecer de um psicólogo, você pode colocar estudos clínicos, científicos, dizendo que não é normal que uma criança abusada de 4 anos já saia falando para um desconhecido, com detalhes do que aconteceu. Então, assim, você sempre tem a opção, a possibilidade de poder impugnar esses laudos. Onde você entendeu que careceu informações, que faltou informações, onde você entendeu que o profissional se excedeu nas conclusões. Às vezes você coloca lá, olha, a premissa, e é uma questão lógica, o psicólogo ele tinha a premissa A e B e concluiu pela C que não tinha nenhuma relação. Aquela coisa do silogismo aristotélico. Fala, Pedro é homem. Todos os homens morrem. Pedro morre. Isso é um silogismo que faz sentido. Agora, às vezes, o psicólogo ele tem uma estrutura de pensamento que foi assim: nada me foi narrado pela criança de abuso. E aí a criança narrou para mim que tem um relacionamento com o pai afetivo, que gosta de permanecer com o pai. Aí ela conclui no C.
Então, portanto, não há abuso. E aí você junta estudos técnicos dizendo que é possível, inclusive esperado, em muitos casos, dependendo do nível de abuso, claro, que o abusado sinta afetividade ainda com o abusador, apesar de tudo. Tem crianças que realmente não entendem o que está acontecendo. Não imaginemos somente o ato da penetração, pode ser carícias e etc. E a criança não faz a mínima noção do que está fazendo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os psicólogos, em concluir. Normalmente eles têm, viu? É só para dizer para vocês essa possibilidade de cair realmente num profissional que não consiga corresponder com a ética e enfim, não consiga corresponder com o esperado por um profissional dessa área. E acho que eu exauri o que eu tinha que falar sobre relatórios médicos, de psicólogos, essas questões. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários, por favor. Eu sou bastante acessível. Tem aqui meu canal do YouTube, eu recebo e-mail quando vocês falam qualquer coisa, então fiquem à vontade. Talvez eu demore um pouco, mas eu responderei assim que possível. Certinho, pessoal? No outro vídeo eu acho que eu vou tratar sobre outras provas, outras possíveis provas. Certinho, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.